A paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse momento que Ele nos concede de estarmos aqui para postarmos mais um comentário de uma das nossas lições. Dessa feita é a lição de número 12, de 23 de dezembro de 2018. Já estamos caminhando para o final desse trimestre, desse ano de 2018. Essa é a nossa penúltima lição e damos graças a Deus pelo que Ele tem nos concedido durante todo esse trimestre em que estamos trabalhando e estivemos trabalhando em torno das parábolas de Jesus. Hoje nós estaremos estudando mais uma parábola, que é exatamente a parábola dos talentos. É uma parábola bastante conhecida e a lição traz como título, para introduzir esse texto, traz como título: Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Esse título remete exatamente à história que nós estaremos vendo, contada por Jesus, essa parábola, de um senhor que entrega aos seus servos talentos e sai, faz uma viagem, e enquanto esse senhor não voltasse, eles deveriam estar esperando esse senhor voltar. Não havia uma data pré-determinada, mas quando ele voltasse, eles deveriam estar trabalhando com aquela importância, com aquele talento que eles foram entregados. Então nós vamos estar exatamente estudando um pouco dessa parábola. Eu já fui enriquecido pelos ensinamentos desta lição e eu espero em Deus que também você seja agraciado pela palavra de Deus em nome de Jesus. Portanto, está aí o título da nossa lição: Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. A ideia aqui do reino de Deus é que nós sabemos que as parábolas que Jesus contava tinham como um fundamento, tinham como base, tinham como princípio dar ensinamento sobre o reino de Deus, a partir de histórias que Jesus criava no tocante à realidade dos homens, daquela cultura, para que os homens pudessem entender e tirar lições para a vida espiritual. O textuário da nossa lição nos apresenta: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Muito importante esse texto, que está em 1 Pedro 4, verso 10, quando nos chama a atenção que cada um deve ministrar aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus, na sua multiforme sabedoria e graça, Ele tem distribuído aos seus dons, para que por meio desses dons outros sejam abençoados. E cada um de nós, de acordo com aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos colocar em prática o nosso dom, o nosso talento, em estar ministrando, abençoando as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Portanto, esse textuário é um texto bastante sugestivo quando nos chama a responsabilidade de ministrarmos aos outros o dom que nós recebemos da parte de Deus. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. É o que está com base no título da lição. É uma verdade que deve ser posta em prática, que enquanto nós estamos vigilantes, aguardando a volta de Cristo, nós devemos nos empenhar no trabalho em prol a obra do Mestre, em prol do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós já vamos para o estudo da leitura bíblica em classe. Eu vou estar fazendo a leitura de um modo assim panorâmico, e depois nós voltamos a analisar cada um dos versos. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo de número 25, os versos 14 até o verso de número 30. Portanto, Mateus capítulo 25, verso 14 ao verso 30. Nos diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então
aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Verso 21. E o seu senhor lhe disse: Bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Verso 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem-estar, bom servo e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci a ti, que és um homem duro, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei, devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Um texto bastante emblemático, uma mensagem bastante dura, mas de um ensinamento muito importante para nós. Então nós temos diante de nós aqui essa parábola dos talentos, uma parábola muito comentada, muito se ouve nos púlpitos falar sobre essa parábola. E nós queremos fazer aqui então um comentário um pouco mais detido em cada um dos versos desse texto para termos um entendimento melhor dessa parábola. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é para a palavra-chave nesse texto, que é talentos. Nós sabemos que o termo talento ele tem uma conotação dentro do nosso mundo moderno. Nós temos leituras ou definições para talento. Dentre as definições, nós podemos dizer que talento é uma aptidão, é uma capacidade, é algo que alguém tem facilidade de fazer, uma disposição para algo. Então, é alguém que, por exemplo, é um bom músico, nós dizemos que ele tem um talento da música, ou para ser um pintor, etc. Então, tem-se essa conotação de talento como sendo uma virtude, uma qualidade de alguém, uma qualidade especial de alguém, um talento, até mesmo pode-se fazer uma leitura como um dom. Mas dentro do contexto da parábola, talento ele não significa necessariamente um dom, uma capacidade para algo. É claro que nós vamos ver aqui no decorrer da parábola que dentre essas pessoas que receberam talentos diferenciados, houve aqueles que tiveram uma capacidade, um talento no sentido de capacidade para trabalhar com o talento no sentido do que nós vamos expor aqui, e outro, no caso 2 tiveram e um não teve essa capacidade. Mas o que eu chamo a atenção para o significado específico do termo aí talento, que vem do grego talanton, é exatamente que aqui talento, dentro desse contexto aqui, era uma moeda. Então talento era uma moeda de alto valor naquela época, e o valor de um talento ele dependia do material com que essa moeda era feita. Para depender do material que era feito a moeda, e no caso essa moeda chamada talento, ela tinha o seu valor. Depende do metal, se de ouro, se de prata, etc. Então, a primeira coisa que eu chamo a tua atenção, a atenção de vocês, é exatamente isso. Nós temos que entender talento dentro desse contexto, dentro da parábola, como sendo uma espécie, uma moeda. Não talento como sendo no sentido metafórico ou no sentido de uma disposição, de um dom, de uma capacidade, de uma aptidão. Não é nesse sentido. Então a primeira coisa que nós temos que deixar bem claro aqui
entendendo uma vez que Jesus conta uma parábola, uma história a partir de elementos da cultura, elementos conhecidos da cultura de então. O primeiro entendimento que nós temos que ter aqui é que talento se tratava de uma moeda de alto valor, e esse valor dependia do material com que essa moeda ela fosse feita. É a primeira grande informação que eu creio que é importantíssima para nós entendermos o teor dessa parábola de Jesus, para estar bem contextualizada o valor e a localização dessa parábola. Também, uma outra coisa que nós temos que entender além de que talento era uma moeda, nós temos que entender o valor de um talento, ainda que um valor aproximado. Então aqui, segundo James Shelton, ele, nessa sua obra, um comentário bíblico pentecostal, edição de 2013, página 136, ele vai dar fazer algumas leituras aqui, nos trazer algumas informações que eu acho importantíssimas para nós entendermos o valor de um talento, porque muitas das vezes, à primeira vista, nós vemos uma parábola, a um servo entregue 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a gente pensa que como se isso fossem valores inexpressíveis. 5 moedas, 5 talentos, 5 para 1, 2 para 1, 1 talento para o outro, como se fosse uma moeda, algo assim irrisório, sem valor, como se estivesse dando moedas de valores da nossa época. Quem sabe 10 reais, moedas num total de 5 reais, 2 reais, 1 real, mas nada disso. Na verdade, como falei a princípio, o talento era uma moeda de alto valor. E aqui no caso, nesse comentário aqui de James, ele vai mostrar exatamente essa equivalência do valor de um talento. Então, segundo aqui esse escritor, um talento, ele era igual, preste muita atenção nisso aqui, porque é importante para nós entendermos o teor da parábola. Então, um talento, ele era igual a 6.000 denários. Então, um talento equivalia a cerca de 6.000 denários. Então, ou seja, aquele servo que recebeu um talento, ele estaria recebendo 6.000 denários. E qual era o valor de um denário? Olha, o valor de um denário era o valor de um salário, de um dia de salário de um trabalhador. Então, um denário, ele equivalia ao salário de um dia do trabalhador. Um denário era o salário de um dia. Um talento valia 6.000 denários. Então, 6.000 denários equivalia a 6.000 dias de trabalho. Aí, para nós vermos o quanto a importância que cada um desses servos receberam era significativa. Então, voltando, o talento era igual a 6.000 denários. Um denário era o preço de uma diária de trabalho de um trabalhador, era um denário. Então, sendo assim, nós vamos fazer aqui algumas contas, para nós vermos a importância que cada um recebeu. Que nós podemos chegar à conclusão, pegando o ano de 360 dias, nós vamos dividir a quantidade de talentos dado a cada um, dividir, multiplicar isso por denário e depois dividir, multiplicar por dias e dividir por ano, nós vamos achar uma quantidade significativa. Quais seriam essas quantidades? Primeiro, começando daquele que recebeu um talento. Então, um talento equivalia a 6.000 denários. Cada denário equivalia a um dia de trabalho. Então, 6.000 denários equivalia a 6.000 dias de trabalho. Pegando aí 6.000 dias de trabalho, dividindo por 360, que é a quantidade de dias por ano, isso vai equivaler a quê? Vai equivaler a 6.000 denários, equivalendo a um denário, melhor dizendo, um talento, equivalendo a 6.000 denários, 6.000 denários valendo 6.000 dias de trabalho, que dividido por 360, que é a quantidade de dias no ano, dá 16,66 anos de trabalho. Então imagine o valor
de um talento. Repetindo, um talento equivalia a 6.000 denários. 6.000 denários equivalia a 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho dividido por 360, que é os dias do ano, daria 16 anos, 66. 16,67 para arredondar. Então isso era o valor de um talento. Então um talento, trocando em dias de trabalho, alguém para conseguir juntar um talento, ele teria que trabalhar 16,66 anos para conseguir um talento. No caso, 2 talentos, já que a parábola nos apresenta um que ganhou um talento, outro 2, outro 5. Quem ganhou 2 talentos equivale ao quê? A 12.000 denários. 12.000 denários equivale a 12.000 dias de trabalho. 12.000 dias de trabalho, 12.000 dias dividido por 360, que é a quantidade de dias no ano, dará 33,3 anos. Então, alguém para juntar um trabalhador, para ele juntar 2 talentos, que seria 12.000 denários, ele teria que trabalhar 33,3 anos para juntar essa quantidade de dinheiro. A Bíblia também nos apresenta que teve um que ganhou 5 talentos. 5 talentos equivaleria a 30.000 denários, que seria 30.000 dias de trabalho. Esses 30.000 dias de trabalho dividido por 360 daria 83 anos, 83,3 anos de trabalho. Então alguém para conseguir 5 talentos teria que trabalhar, um trabalhador teria que trabalhar 83,3 anos para conseguir 5 talentos, segundo as informações colhidas a partir aqui desse comentário bíblico pentecostal de James Shetton. Então, o que nós temos aqui é para nós entendermos que o valor de um talento era um valor absurdo. Um pobre, ele jamais teria condição de juntar um talento sequer, que ele teria que trabalhar 16,66 anos para juntar um talento. E se ele tinha que tirar para o seu sustento, muito difícil, muito improvavelmente. Pouco provável ele juntaria, no caso, um talento. Muito menos 2 talentos, teria que trabalhar 33,3 anos. E 5 talentos, 83 anos,3. É quase impossível. Então aqui, com essas informações, nós iremos analisar a parábola para vocês perceberem o valor da quantidade que o Senhor entregou na mão dos seus servos. Não foi um pequeno valor, não foi um valor irrisório, era um altíssimo valor. Daí a responsabilidade que eles tinham e também, ao mesmo tempo, a confiança que o Senhor depositou neles de dar uma alta quantidade, uma soma imensa de dinheiro, de espécie de dinheiro, para que eles pudessem administrar. Então nós vamos agora para a parábola e eu creio que você entenderá o teor dessa parábola, que ela tem como finalidade nos ensinar que todos nós recebemos da parte de Deus um talento, um alto valor, e que nós temos que trabalhar, que produzir com esse talento, esperando a volta do nosso Senhor. O Senhor aqui da parábola, ele saiu, ele foi para uma terra distante e entregou os talentos para pessoas de sua confiança. E essas pessoas que receberam deveriam trabalhar, investir esses talentos, no caso aqui esse dinheiro, essa moeda, deveriam investir para que quando o seu Senhor voltasse, que eles pudessem prestar conta do que eles conseguiram fazer com aquele tesouro, no sentido de manter e conquistar mais renda para o seu Senhor. Então, indo agora para a parábola, analisando texto por texto, nós vamos ver que Jesus ele conta essa parábola dizendo o seguinte: porque isto é também como o homem. Isto ele está falando em relação, sempre ensinando em relação à sua volta, de quando ele viria, como deveria o homem, os seus servos se comportarem. Aí ele vai dizer: por isso
porque isso é também como um homem, que partindo para fora da terra de onde ele morava, chamou os seus servos de confiança, e entregou-lhe os seus bens. Então aqui já nos dá a ideia que entregou os seus bens. Bens aqui, uma vez que fala de talento, está falando exatamente de dinheiro, entregou para eles. Aí diz o seguinte, aí o verso de número 15 nos diz o seguinte: e a um deu 5 talentos. Nós já vimos o valor de 5 talentos, que equivalia a 30.000 denários, que é 83,3 anos de trabalho. Então a um ele deu 5 talentos, ao outro deu 2 talentos e ao outro deu 1 talento. E é interessante que o texto aqui nos apresenta o seguinte, olha: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então nos mostra aqui que essas pessoas que receberam o talento da parte do seu Senhor, eles receberam segundo a sua capacidade. Se o texto, aqui a parábola que Jesus conta, está afirmando que cada um recebeu segundo a sua capacidade, é porque de fato o Senhor conhecia esses servos e sabia muito bem que eles tinham capacidade, cada um, de trabalhar com uma quantia de dinheiro. Um tinha capacidade de trabalhar com 5 talentos, outro com 2 e outro com 1. Diz então que ele distribui esses talentos entre esses 3 servos, segundo a sua capacidade, ou seja, a capacidade de cada um, e ausentou-se para longe, foi para uma terra distante, confiando na capacidade desses seus servos. Aí o verso de número 16 nos diz o seguinte: e tendo ele partido, o Senhor partido, o que recebera 5 talentos, o que ele fez? Ele negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Olha que coisa interessante. Esse que recebeu 5 talentos, ele soube negociar com o dinheiro recebido, quem sabe emprestando, comprando, revendendo, emprestando a juro, não importa. O certo é que a Bíblia diz que ele negociou com os 5 talentos e conseguiu dobrar a quantidade de dinheiro para prestar conta ao seu Senhor. O Senhor lhe havia entregue 5 talentos, ele negociou com esses 5 e ganhou mais 5. Agora ele tinha 10 talentos para devolver ao seu Senhor. Foi um bom servo que soube negociar bem com aquele dinheiro, com aqueles talentos. Aí o texto no verso de número 17 diz: da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Aquele que recebeu 2 talentos também negociou e conseguiu dobrar, assim como fez o que recebeu 5 talentos. E é interessante que a recompensa, o elogio do Senhor será o mesmo para os 2. Por quê? Porque os 2 trabalhou na proporção daquilo que lhes for entregue. Quem havia ganhado 5, ganhou mais 5, foi para 10. Quem havia ganhado 2, ganhou mais 2, foi para 4. Então dobrou os 2, tiveram 100%, dobraram uma renda de 100% em cima do talento. Só que o texto nos diz, no verso 18, mas o que recebera 1, que não era pouca quantidade, como nós já vimos, mas o que recebeu 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui o texto já nos deixa bem claro que o talento era dinheiro. Aqui o próprio texto já nos está dizendo que era dinheiro, se tratava de dinheiro. Então diz o seguinte, aqui no verso 18, que aquele que recebeu 1 talento, ele cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor, aquela moeda. Agora é interessante nós observarmos que é o seguinte: alguém pode pensar, não, eu creio que a partir de agora não, mas poderia pensar, não, porque era um só, aí enterrou. Não, era um valor altíssimo. Nós falamos que equivalia a 16 anos, 16,66 anos de trabalho. E ele pega e enterra esse dinheiro. E ele recebeu esse dinheiro porque o seu senhor via que ele tinha capacidade
de trabalhar com aquele talento. Primeira coisa que eu chamo a atenção, que havia naquela época, sim, a prática de guardar dinheiro, tinha os banqueiros, sim, mas também havia uma prática de enterrar moedas, como uma forma de esconder, de guardar. Havia essa prática? Sim, havia essa prática. Só que quando o Senhor, ele deu esse dinheiro para os servos negociarem, trabalharem, tomarem conta, nós temos que entender uma coisa, que se por acaso o Senhor quisesse, não confiasse nos seus servos, ele poderia muito bem pegar esse dinheiro e emprestar aos banqueiros. E ele teria o juro desse dinheiro no tempo determinado. Enterrar dinheiro não daria nenhum juro. Enterrar dinheiro não aumentaria a renda do seu senhor. E nesse caso aqui, daquele que ganhou um talento, ele exatamente foi o que ele fez. Ele enterrou aquele talento, ao invés de negociar com o talento para dobrar o dinheiro como os demais fizeram, ou pelo menos colocasse no banco aquele dinheiro para render juros ao seu senhor. Mas o texto nos diz que é exatamente o que ele fez. Aí o texto é bem claro no capítulo 18, no versículo 18. Mas o que recebera um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí o verso 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Agora chegou o momento da prestação de contas. Aí nós vamos para o verso de número 20. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Ou seja, aqui está o teu dinheiro, o que me desse, e aqui está mais 5 que eu consegui ganhar negociando com esses 5 talentos. Aí o verso de número 21 nos diz: e o seu senhor lhe disse: bem está, ou seja, muito bem, servo bom e um servo fiel. Bom no sentido de uma qualidade e fiel no sentido de ter sido honesto, em ter sido fiel, honrado a confiança do seu senhor. Então ele recebe do seu senhor exatamente esse elogio. E o seu senhor lhe diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco, 5 talentos, era pouco no sentido desse senhor que era muito rico. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Essa última parte aqui do versículo já tem um teor escatológico, o que é o sentido do que Jesus quer ensinar com essa parábola. Aqui o servo recebe um elogio do seu senhor e recebe o convite para entrar no gozo, na companhia do seu senhor, que isso já nos remete à vida eterna. Daqueles que fazem a obra de Deus, que são fiéis a Deus e que eles recebem de Deus o convite para entrar no gozo eterno. Então essa já seria uma aplicação escatológica dessa parábola que Jesus está aqui ensinando. Então aquele servo recebe o louvor do seu Senhor e um convite para entrar, para gozar da bondade, das bênçãos, no caso do seu Senhor. Aí o verso 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor. E é interessante aqui nós observarmos que aqui a ideia de Senhor está escrito o nome Senhor em letra maiúscula, que isso é significativo, porque não é ao mesmo tempo que se trata de um Senhor, de uma personagem criada por Jesus na palavra, isso remete ao próprio Deus, que é o Senhor dos senhores, e aqui Senhor está com letra maiúscula. Então, retomando o texto, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Está aqui os 2 que me deste, e aqui está mais 2 que eu consegui ganhar, negociar, ganhar através desses 2 talentos. Aí disse-lhe o seu senhor, ele vai dizer o quê? Bem está, bom servo, bom e fiel servo, o mesmo elogio que o outro recebera. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Então aí os dois recebem a promessa de que eles seriam colocados sobre maiores bens, porque eles foram fiéis naquele pouco que lhes foram entregues, e eles seriam colocados sobre o muito, sobre outros bens, mais bens dos seus senhores, teriam mais responsabilidade, porque mostraram-se capazes e dignos de serem honrados pelo Senhor. Então ele fala exatamente isso, sobre o pouco foste fiéis, sobre o muito te colocarei, entra no gozo, no desfrute do teu Senhor. A mesma coisa aqui, nos remetendo ao mundo espiritual, aqueles que receberão do Senhor também essas palavras de elogio, de louvor pela sua fidelidade. Mas aí o verso de número 24 nos apresenta o último servo. Mas chegando também o que recebeu um talento, que não era pouco, disse: Senhor, eu conhecia-te. Isso aqui é interessante, porque ele disse que conhecia o Senhor. E uma vez que ele conhecia o Senhor, os outros conheciam e por isso trabalharam. Ele conhecia, mas não se moveu diante do conhecimento que ele tinha do seu Senhor. Como muitos fazem na vida espiritual. Conhecem a Deus, sabem o que Deus requer de cada um, mas simplesmente enterra o seu talento. Simplesmente não se move na direção da vontade de Deus. Então ele diz o seguinte: Senhor, eu conheci a ti, que és um homem duro. Olha, além de não trabalhar, ele já começa a lançar no rosto do seu Senhor o caráter rígido, duro, rigoroso que ele era. Severo. Senhor, tu és um homem duro, que ceifa onde não semeaste. Olha que arrogância e que loucura. Está dizendo que o seu Senhor, ele semeia, ceifa, quer ceifar, tirar o fruto onde ele não semeou. Que é isso? É você entrar na lavoura do outro, é desonestidade. É você não ter plantado e querer colher. Se você não plantou para colher, você só vai poder colher na lavoura do outro. Então ele chama isso. Então o Senhor é duro, ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Ou seja, é um desonesto, é um homem duro, um homem rigoroso, é um carrasco, dizendo assim. Aí ele vai ao verso 25, ele continua: atemorizado, ou seja, com medo. E olha que o Senhor confiou nele. E a ideia de confiança era exatamente, deu a ele a liberdade de trabalhar com aquele talento. Ele diz então que, atemorizado, escondi na terra o teu talento, ou seja, enterrou aquele dinheiro. Não negociou, não entregou para os banqueiros, mas enterrou, o dinheiro ficou parado. Aí ele diz: enterrei na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aí, o que tu me deu, eu estou te dando, estou devolvendo a mesma coisa, segundo a visão dele, pois eu não estou te dando nenhum prejuízo. Só que estava, porque o dinheiro ficou parado. E o seu senhor era um negociante. Então está aqui o que é teu. Qual foi a resposta do Senhor para aquele servo? Verso 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Ou seja, tu é mau, tens uma natureza ruim, e além do mais, tu fostes negligente. Que mesmo que tu não tinhas coragem de trabalhar, tu poderia pelo menos ter pregado o dinheiro e entregado aos banqueiros para poder correr juros. Então ele é chamado de mau e negligente servo. Aí ele vai e retoma o que o servo mesmo falou em relação a ele, os predicativos. Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Se tu sabes que eu sou assim, então devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Então que você fizesse pelo menos isso, mas ele não fez. Aí o verso 28 vem a sentença do seu senhor, que está aqui é muito significativo. Tirai-lhe, pois, o talento, a quantidade que lhe foi dada, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Ou seja, aquele que tinha ganhado 5, que ganhou mais 5, que agora estava com 10 talentos,
iria agora receber o talento do servo mau e ficaria com 11 talentos. Então, tirai dele e dai ao que tem 10 talentos. E aí ele vai e traz aqui o fechamento, a lição. Porque a qualquer que tiver, será dado. Ou seja, aquele que tem e que batalha com aquilo que tem, lhe será dado. Se ele trabalha, ele vai ganhar. Isso aqui é a lógica do comércio, é a lógica do mercado. Quem tem e investe, trabalha, a tendência é ganhar mais. Você trabalha-se para isso. Então ele está dizendo, porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mas como é que vai tirar do que não tem? Aqui dentro do contexto da parábola é o seguinte: aquele que tem e que trabalha, dentro desse contexto, terá em abundância. Mas aquele que tem e não trabalha, além de não ganhar mais ou não ganhar nada, ele ainda vai perder aquilo que ele tem. Ou seja, ele não tem nada porque ele... A ideia aqui do que ele não tem nada é porque ele não trabalhou, é nesse sentido. Para nós entendermos o texto, olha, e terá abundância, mas ao que não tiver, ou seja, não é que não tiver o talento, porque aquele homem tinha, mas o que não tiver trabalhado para ganhar mais. Então aquele que não tiver, até o que tem, que foi aquele que lhe foi confiado, lhe será tirado e será dado a quem de fato tem responsabilidade para trabalhar. Esse é o sentido do texto. Aí o verso 30 diz: lançai, pois, o servo inútil, que não serve para nada, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui é um teor totalmente escatológico aqui, dentro dessa leitura aqui da parábola. Está dizendo que aquele servo que não trabalhou, não granjeou outros talentos, o talento lhe será tirado, será dado para o que ganhou mais talento, e esse servo ele receberá como punição, ele será lançado fora nas trevas exteriores. Uma referência exatamente ao quê? Ao lago de fogo. Onde a Bíblia fala que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E aqui na parábola Jesus chama de trevas. Imagina um lugar onde é fogo, mas é treva. Então aqui, lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto, ou seja, sofrimento, e o sofrimento será tão grande que os homens hão de ranger os dentes. Imagina um lugar desse. Aqui é uma parábola que Jesus está contando. Esse mau servo foi lançado nas trevas exteriores, lá haveria pranto, muito choro, e o sofrimento era tão grande que era de ranger os dentes. Então isso aqui é um ensinamento que Jesus está trazendo em relação à vida espiritual, o que o homem tem feito do seu talento, e lembrando que o maior talento que Deus deu ao homem foi a vida. O maior talento que Deus deu ao homem foi uma alma, foi um espírito, e é necessário que o homem ele esteja consciente disto. Por quê? Porque ele, tendo essa consciência, ele vai saber o quê? Que ele tem uma alma preciosa, ele recebeu de Deus o presente da salvação, que é Jesus Cristo, que está disponível para todo e qualquer homem. Mas, infelizmente, muitos têm enterrado esse talento, enterrado essa oportunidade. Muitos têm rejeitado o dom da salvação. E a ideia aqui de não trabalhar com os talentos é exatamente não desenvolver a sua espiritualidade, não desenvolver a sua vida com Deus. Porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar todos os pecadores, mas ele só se torna eficiente na vida daqueles que se voltam para Deus. Uma coisa é o sacrifício de Cristo ser suficiente, outra coisa é a eficiência, ou seja, é o sentido prático do alcance ou do deixar ser alcançado por Cristo. Então é necessário que nós entendamos que de fato esse talento, esse dom precioso que é a salvação, ela foi conquistada para todos os homens.
Muitos abundam nesse dom, nesse talento, e trabalham na obra do Senhor, na seara do Senhor, no reino de Deus, e traz outros mais e mais talentos para o reino de Deus. E outros simplesmente enterram o seu talento, ou seja, esquecem-se de Deus. Às vezes conhecem a Deus só de lábio, mas não tem uma vida prática de poder estar trabalhando, desenvolvendo o seu talento, desenvolvendo sequer a sua própria salvação. Então isso é muito significativo, porque aqueles que não têm nenhum talento, e também isso aqui aponta, além da questão da salvação, que eu acho que é o maior dom de Deus, que Deus dá ao homem, e muitos não conservam, também isso fala para os salvos, aqueles que receberam de Deus talentos, e muitos que não estão trabalhando. E a Bíblia diz que no tribunal de Cristo, a obra de cada um vai ser provada como que pelo fogo. E muitos haverá naquele dia que tudo aquilo que fez vai representar palha, feno, madeira, coisa que queima. Mas aqueles que de fato desenvolveram o seu talento, trabalharam de verdade com um coração sincero, a Bíblia diz que a obra desse será como um metal precioso, que pode ser provado pelo fogo e aprovado. Então aí está a história dos talentos. Aqui, voltando ao texto e ao contexto, Jesus conta a história aqui de um contexto social, de um contexto econômico, e traz ensinamentos para que isso venha a se aplicar ao mundo espiritual, em primeiro lugar, penso que em relação ao talento maior que Deus colocou à disposição de todos os homens, que é a salvação. E falando mais especificamente para os discípulos, no caso como Jesus aqui, para os seus servos, para a igreja, para aqueles que têm recebido de Deus talentos diferenciados, para que cada um veja o que tem feito daquilo, da capacitação, dos talentos que Deus tem entregue nas mãos de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, sendo assim, vamos agora para o comentário da lição. Agora fica mais fácil a gente fazer o comentário da lição, sem precisar assim aprofundar muito, uma vez que nós já contemplamos o texto básico, que é a leitura bíblica em classe. A introdução da lição nos apresenta a parábola dos talentos, retrata um senhor que viajara para fora do país e deixou suas posses sob a responsabilidade de seu servo, como nós já falamos. Então, a parábola vai tratar sobre isso. E as lições que nós podemos aprender nessa parábola, que aqui a introdução nos traz, é exatamente aprender a remir o tempo de maneiras sábias antes que Cristo volte. Então, da mesma maneira que aqueles homens, aqueles servos, eles tiveram que saber remir o tempo e trabalhar com o tempo que eles tinham e com o talento que eles tinham, para poder granjear outros talentos até quando o seu Senhor voltar. Da mesma forma, cada um de nós, enquanto igreja do Senhor, temos que saber remir o tempo, valorizar, aproveitar bem o tempo e trabalhar até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então esse é o sentido, é a lição que nós tiramos dessa parábola, é aprender como remir o tempo e trabalhar antes que Cristo volte. Isso que significa também, dentro desse contexto, também estar preparado para a volta de Jesus, que será a qualquer momento. Nós não sabemos a que hora, mas aqueles servos deveriam estar trabalhando, comprometidos, com o talento que eles receberam, para quando o seu Senhor voltar, eles prestarem conta. Da mesma forma, a igreja. Devemos estar preparados, remindo o tempo, trabalhando, empenhados na obra de Deus, para quando o Senhor voltar, Ele não venha nos pegar de surpresa e que nós possamos ser recompensados pelo nosso trabalho. Bem, o primeiro tópico da lição nos traz aqui, interpretação da parábola, os 10 talentos. Bem, o contexto da parábola. Essa parábola aí dos 10 talentos. 10 tomando o servo que trabalhou mais e que multiplicou o talento para 10. Aí, por isso, a parábola é chamada de os 10 talentos. Mesmo porque 10 talentos não são em relação a que ele dobrou o número, mas em relação porque a um foi dado 5, a outro foi dado 2 talentos, a um foi dado 1 talento e eles trabalharam. Entendeu? Eles trabalharam com esses talentos. Mas especificamente nós chamamos de a parábola dos 10 talentos, mais especificamente porque sobressai aquele que tinha 10 talentos que acabou ganhando mais 1 talento. Bem, então o contexto da parábola. Então já falamos, mas vou reler o que a lição aqui, porventura, vem nos apresentar.
A maioria dos estudiosos enfrenta dificuldade para explicar o contexto da parábola dos talentos, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica muito distante da nossa, que era um sistema de moeda bem distante da nossa. Daí a necessidade de nós, qualquer texto, não só a parábola, mas qualquer texto da Bíblia, nós primeiro trabalharmos dentro do contexto histórico, para depois fazermos as aplicações para o nosso tempo. Então, por tratar, né, de uma época bem distante, uma realidade econômica bem distante da nossa, muitos têm dificuldade de analisar essa parábola. Um ou outro arriscou uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentavam por um longo período de tempo. Então, uns defendem essa ideia que era uma prática na época, quando um senhor ele tinha que se ausentar por um longo período de tempo, para que o dinheiro não ficasse parado, ele distribuía entre os servos de confiança para que trabalhasse com aquele dinheiro. No entanto, tal explicação não é a mais importante, e sim a sua mensagem. Aqui, o comentarista ele fecha falando do contexto da parábola. Havia todo um contexto histórico, social, econômico, em relação desse valor da moeda, essa prática de um senhor sair e entregar aos servos de confiança moedas, o dinheiro para que eles administrassem, para que o dinheiro não ficasse parado. Mas na parábola, o que mais importa para nós é exatamente pegar essa história dentro desse contexto histórico, social, e a mensagem que ela tem para nós no sentido prático, no sentido de nos ensinar a vigilância, a remir o tempo, a perseverança, ao trabalho, a toda a obra, no caso, que temos para fazermos, no caso, no reino de Deus. Então, o mais importante, como interessa colocar aqui, é a mensagem que nos é transmitida na parábola. Subtópico 2. Conhecendo o sistema financeiro da época. Os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse, via de regra, em suas palavras, imagem da vida do campo, dos trabalhadores braçais e até da família, nesta parábola o Senhor tomou o exemplo do sistema financeiro, pelo fato de que naquela época tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Então as pessoas conheciam muito bem como era o sistema financeiro, como funcionava, havia muita crítica em relação à injustiça nesse sistema, e Jesus toma exatamente uma parábola a partir de um contexto financeiro que todos entendiam e estavam envolvidos. Assim, ainda que elas não tivessem posses ou fossem pessoas pobres, sabiam desse sistema e entendiam também que as pessoas que tinham muito dinheiro eram as que possuíam maiores condições de multiplicar os seus bens. Eles entendiam como é bem prático. Quem tem muito, como diz o ditado popular, o rio só corre para o mar. Então, quem tem muito tem a tendência de ganhar muito. Quem tem pouco, ganhar com base no seu pouco. Quem não tem nada, não ganhar nada. Uma vez que desde sempre os juros e empréstimos são elevados, certamente talvez por isso servos bons e fiéis tenham atuado eles mesmos como banqueiros, emprestando dinheiro a altos juros, realizando grandes negócios. Então, como a prática do juro, da usura, é uma prática milenar, antiga, então esses servos que foram fiéis com a atuação, atuando com o dinheiro do seu senhor, certamente eles pegaram aquele alto valor, emprestaram dinheiro a juro, negociaram e conseguiram dobrar aquela quantia de dinheiro, diferente do servo mau. O subtópico 3, a motivação e o significado da parábola. Pelo contexto escatológico em que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, e foi dirigida aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho. Isso aqui é muito interessante, que provavelmente essa parábola ela tenha sido contada, essa parábola dos talentos, dos 10 talentos, dos talentos, tenha sido contada para abranger esse período de vigilância que os discípulos, a igreja deveria ter nesse período entre a ascensão de Cristo aos céus, depois dele ter ressuscitado, passado uns dias aqui na terra, a sua ascensão aos céus, até o momento da sua segunda vinda. Então, nesse período de ascensão, até o retorno de Jesus, essa parábola é uma espécie de ensinamento como eles deveriam estar trabalhando e vigilantes durante esse período. Então, era um ensinamento para a maneira como deveriam se comportar após Jesus subir aos céus
e o seu retorno aqui na sua segunda vida. Então isso é muito interessante e certamente isso está falando desse período e alertando, no caso, aos cristãos para ter uma vida pautada nos valores do Evangelho, pregado pelo próprio Jesus. O homem rico, a quem os servos se referem como Senhor, queria partir. É uma representação do Senhor Jesus Cristo. Aí, já fazendo uma colocação, que aquele servo, aquele senhor que ia partir e deixar bens na tutela dos seus servos, representa o próprio Jesus, que haveria de ser assunto aos céus e deixaria a responsabilidade com os seus discípulos e com a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A viagem a um país distante se refere à sua própria partida, no caso de Jesus, aos céus após a sua ascensão. Os servos eram inicialmente os 12, a quem Jesus dirigiu a parábola, e num sentido mais amplo, refere-se a todas as pessoas nascidas de novo, a toda a igreja, ao corpo de Cristo, não igreja instituição, mas os servos aqui representam a igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto noiva de Cristo, deve se portar enquanto um povo nascido de novo. Os talentos, no caso aqui fazendo uma aplicação desses talentos que eram dinheiro, mas fazendo a aplicação para a atualidade, os talentos são os dons que o Senhor entregou aos seus servos. Inclusive, a nossa palavra talento, na nossa linguagem, com o sentido de que conhecemos, vem desse uso do mestre, que ele faz essa expressão. A volta do Senhor dos talentos seria equivalente à segunda vinda de Cristo, enquanto a recompensa ou castigo seria uma representação do destino dos salvos e dos não salvos. A aprovação elogiosa que o Senhor fez aos seus servos, quando do seu retorno, refere-se aos galardões que podem se esperar do julgamento das obras no tribunal de Cristo. A Bíblia diz que todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo para cada um receber segundo as suas obras. Então essa prestação de conta aqui com esses servos pode ser aplicado como uma referência a essa prestação de conta que nós haveremos de ter diante do tribunal de Cristo. Isso aqui é muito interessante. Já a condenação do servo negligente, que negligenciou a sua responsabilidade em relação ao talento, é uma advertência contra o não uso ou uso indevido dos dons. Então, aqueles que não sabem valorizar o dom de Deus, que foi lhe dado, ou os dons, os talentos, hão também de receber, no caso, uma punição, pela sua maneira vil de se portar diante do dom, principalmente o dom da salvação. Bem, aí o tópico 2. Usando a nossa capacidade para o reino de Deus, e usando nossa capacidade, tomando capacidade aqui como talento, colocando isso em prol do reino de Deus. O Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. A parábola dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial, isto é, a aptidão e a possibilidade de que cada um possui de realizar uma tarefa. Por isso, o texto fala que a quantia de talentos foi repartida a cada um segundo a sua capacidade. Deus, ele nos habilita segundo a capacidade de cada um. E é muito interessante nós observarmos aqui que todos nós recebemos de Deus uma capacitação. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que cada um de nós, enquanto cristãos, temos que descobrir qual é a nossa vocação espiritual. Porque não há nada pior na vida do crente, ele não está ocupando a vocação para a qual ele foi chamado. Nós falávamos essa semana passada, na igreja, em relação ao prejuízo de alguém estar ocupando o lugar para o qual ele não está habilitado. Então, bom mesmo é cada um, o reino de Deus ele funciona bem quando cada um está na vocação que foi chamada. Quando cada um descobre qual a sua vocação no corpo de Cristo. Então, se Cristo, por exemplo, dentro do corpo, ele te chamou para ocupar uma posição e tu está ocupando outra, você, além de estar se prejudicando, você está prejudicando todo o corpo. E quanto mais cedo você desistir, buscar em Deus a sua vocação, e eu não creio que não tenha alguém, ou que tenha alguém que não tenha nenhuma vocação. Todos têm uma vocação. A questão é saber descobrir qual é a tua vocação. Bom seria se as nossas lideranças tivessem a direção de Deus para colocar cada pessoa dentro da sua vocação. Mas se você não tem um líder que consiga perceber qual é a sua vocação, se coloque diante de Deus para que Ele te use
no lugar que Ele quer te usar, para que você cumpra a tua vocação espiritual e não queira estar funcionando ou tentando funcionar num lugar para o qual você não foi chamado. Então aí está o meu conselho. Descubra qual é a tua vocação no Senhor. Tudo que nós fizermos, a Bíblia diz que um copo de água fresca que eu der para alguém, isso representa um talento. Isso é uma vocação. Ser misericordioso, ser conselheiro, ajudar as pessoas. Não é só pregar o evangelho, não é só liderar, não. Há vários dons. É a multiforme sabedoria de Deus. E você deve buscar conhecer qual é a tua vocação no corpo de Cristo. E você, líder, que lidera a igreja, procure conhecer a vocação dos seus liderados, para que a tua igreja vá bem, para que a igreja ela funcione bem. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então, como nós estávamos falando, Deus concede talento a uma pessoa que tenha condições de desenvolver, seja cada um segundo a sua vocação. Então, Deus não concede um talento a uma pessoa sem que esta tenha condições de desenvolver, e nem requer que alguém faça uma tarefa para a qual não tenha sido chamado. Então Deus ele quer te usar naquilo que Ele te chamou, não que o homem chamou, mas naquilo que Ele te vocacionou, naquilo que Ele te chamou e te capacitou. Aí a lição coloca umas perguntas aqui. Qual é o seu talento? Qual é a sua capacidade? Contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor de acordo com a sua capacidade. A Bíblia diz que a mão não pode querer ser olho, o olho não pode querer ser mão, porque um depende do outro. Se todo mundo for mão, onde é que está o corpo? Se todo mundo querer ser olho, onde é que está o corpo? Então, não existe corpo sem um membro e não existe membro sem um corpo. Cada um é importante no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor de acordo com a sua capacidade. A esse respeito, a palavra mostra a diferença de responsabilidade, pois diferimos um dos outros na quantidade de dons recebidos. Note que apesar de os servos terem recebido uma quantidade diferente de talentos, que foram distribuídos de acordo com a capacidade pessoal de cada um, a recompensa pela dedicação de cada um deles à tarefa foi igual. A recompensa para o de 2 e para o de 5 talentos foi: entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja Deus. Subtópico 2. A capacitação do homem por Deus. Desde o livro de Êxodo, a Bíblia apresenta o agir de Deus na vida de homens com a finalidade de capacitá-los para o exercício de alguma atividade. Aí o texto no livro de Êxodo, por exemplo, nos mostra uma capacitação divina. Aí no livro de Êxodo, vai no capítulo 35, versos 30 a 35, o texto vai nos falar da capacitação divina de 2 homens, de Bezalel e de Aholiabe. Esses 2 homens eles foram capacitados por Deus. Deus deu a eles habilidades, segundo a palavra de Deus nos afirma, habilidades para poder fazerem trabalhos manuais e engenhosos, trabalhos específicos. E além de uma capacidade para criar invenções, eles receberam de Deus essa capacidade. Então Deus ele capacita as pessoas, sim. Deus ele capacita as pessoas. Então eles receberam essa capacidade diante da grande tarefa que tinham diante de si de liderar o povo de Deus. Apesar de ter sido escolhido para desempenhar tal papel, Salomão, um outro exemplo, ele pede ao Senhor que ele dê sabedoria. Salomão foi escolhido como rei, mas ele mesmo sendo uma pessoa que tinha capacidade, mas ele via a sua capacidade humana pouca, ou ele se vê impotente. Ele busca de Deus uma capacitação e Deus o capacita para governar aquele povo com sabedoria. Assim também o apóstolo Paulo reconhece de forma humilde que não somos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Segundo Coríntios 3:5, entendemos que nossa capacidade, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Esta é a atitude que se espera de quem realmente tem um chamado da parte de Deus. Reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus. É Deus em nós, como o próprio Jesus nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, o acerto de contas. A responsabilidade de desempenhar
uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes, entre elas a de que os homens podem até receber dons desiguais, mas deve desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, não importa a quantidade ou tipo de dom que você recebeu, mas se receber um dom de Deus, esse dom tem qualidade, você deve ter a mesma diligência para trabalhar ou com um ou com dois, seja a quantidade de dons que Deus tenha te dado. Pois os que fizerem a vontade do seu Senhor receberão a mesma remuneração, ou seja, o galardão de entrar no reino celestial. De igual forma, o negligente, independentemente de quanto recebeu, pela sua maneira de lidar com o talento, também receberá uma punição, como nós vimos na lição. E o último tópico da lição, finalmente o último tópico, é trabalhando até o Senhor voltar. Primeiro subtópico, usando os talentos segundo a nossa capacidade. Assim como a distribuição dos bens foi proporcional à capacidade de cada um dos servos, de igual maneira espera-se a sua utilização obedeça a mesma regra, ou seja, os talentos devem ser usados de acordo com a capacidade de cada um. Então, espera que cada um trabalhe de acordo com a sua capacitação, porque Deus mesmo entrega os talentos de acordo à capacidade que cada um tem para desenvolver uma obra. A respeito do trabalho, como a expansão do reino de Deus, o Senhor reparte talentos segundo a nossa capacidade e os requer na mesma medida, pois a qualquer que muito for dado, aí Lucas 12:48 nos diz o seguinte: a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, aquele que foi dado terá que prestar maior conta. Aquele que foi alvo de maior confiança, maior responsabilidade também ele terá diante de Deus. Cientes de sua obrigação, os 2 primeiros servos, os que receberam 5 e 2 talentos, não sabendo quanto tempo seu senhor estaria ausente, tão longe ele se foi, começaram a negociar imediatamente e empregaram seus talentos, ou seja, eles negociaram e não descansaram enquanto não dobraram o que havia recebido. Em ambos os casos, os talentos foram devidamente empregados. Se o servo que recebera um talento tivesse feito o mesmo, certamente o seu desempenho seria semelhante. Aqui nos ensina usando bem o talento segundo a nossa capacidade. Então, o Senhor podia cobrar de cada um que entregou porque ele conhecia os seus servos. E ele deu a cada um o talento segundo a sua capacidade. Da mesma forma, Deus faz conosco. Ele nos trata cada um segundo as nossas condições. E ele nos confia talentos segundo a capacidade, aquilo que ele capacitou cada um de nós. Subtópico 2. A advertência de que haverá uma prestação de conta. Por mais que tenha demorado, o Senhor daqueles servos voltou e chamou-os a ajustar contas com ele. De modo semelhante, Cristo nos chamou para que não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois ele chamará cada um a prestar conta do seu trabalho na obra de Deus. Da mesma forma também, haverá um dia que nós haveremos de comparecer diante do Senhor e não estar de mãos vazias. A parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos, com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, segundo está em 1 Coríntios 12:7. O Espírito Santo ele distribui os dons a cada um, segundo aquele que for útil para a obra, e você deve buscar conhecer qual é o teu dom, qual é o teu talento. É necessário atentar para esta verdade, pois o dia de prestar contas chegará e todos seremos examinados diante do Senhor. Recompensa no tribunal de Cristo. Aqui nós vamos estar fechando e com a leitura desse texto maravilhoso. Recompensa no tribunal de Cristo. Além de ser uma responsabilidade, trabalhar no reino de Deus é um privilégio. É uma responsabilidade que é um privilégio, mas todo privilégio também traz consigo responsabilidade. Os elogios que o Senhor fez ao seu servo no seu retorno lembram-nos dos galardões como seus servos. Podemos receber dos galardões que, como seus servos, nós podemos esperar no dia do julgamento das nossas obras no tribunal
de Cristo. Alegremos-nos com essa verdade. Então vamos ler esse texto para a gente fechar aqui esse tópico da lição e ir para a conclusão. Aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz o seguinte: 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto aqui é um texto escatológico que diz que importa que cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender é que o tribunal de Cristo se dará nos céus. Então, ou seja, o tribunal de Cristo é para os salvos, para aqueles que já passaram pelo Calvário. E a Bíblia diz que cada um diante do tribunal de Cristo há de receber a recompensa, ou não, pelo bem ou mal que fez através do corpo. Alguém pode perguntar, mas bem ou mal que tiver feito o corpo, como é assim, se já é no céu? Aqui o mal não é no sentido do mal do pecado, é no sentido das obras. Que seria o mal aqui dentro desse contexto aqui? Por exemplo, tem pessoas que elas fazem uma obra social desprovida de qualquer segunda intenção, e essa obra será válida, há uma boa intenção no coração. Mas há outras que fazem a mesma obra, serviços sociais, seja qual for o serviço, uma oferta, um dízimo, um trabalho na igreja, empregar, administrar, seja lá o que for, mas que tem uma intenção, a intenção não é boa no coração. Às vezes faz para poder se aparecer, para poder ter prestígio, e isso é uma intenção ruim. É pecado que eles estão fazendo, a obra em si? Não. Mas a atitude, a intenção não é boa, a motivação não é boa, é uma motivação má. Então, nesse sentido, essa pessoa ela não está pecando, mas não receberá de Deus nenhum galardão. Por quê? Porque a sua obra é má. Má em que sentido? A sua intenção é má. Mas a Bíblia nos chama a atenção, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, ou seja, a boa intenção, a intenção boa do coração, o segundo mal, a má intenção do nosso corpo. Então, isso aqui é muito interessante nós estarmos atentos. E em 1 Coríntios, no capítulo 3, voltando aí, 1 Coríntios, capítulo 3, tem um texto também muito importante para nós lermos. 1 Coríntios 3, do verso 12 até o verso 15. 1 Coríntios 3, 12 ao 15, que diz o seguinte. Vou ler o verso 11. Porque ninguém pode, 1 Coríntios 2, o verso 11 a seguir. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, aí que fala das obras, que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, os salvos para receber recompensa das suas obras, aí o texto diz, contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento que é Cristo é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, manifesta será ou se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, em nome de Cristo, muitos têm feito obras, mas essas obras podem simbolizar ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, mesmo sendo em cima do fundamento que é Cristo. E quem vai provar isso é o fogo, no caso do tribunal de Cristo. Aqui não é fogo no sentido do inferno, de quem vai para o inferno, não. Aqui é o fogo de provar a obra, como o ouro é provado pelo fogo. Então, essa obra será revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, provará o próprio fogo. Aí o verso 14 aí de 1 Coríntios 3. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá galardão lá no tribunal de Cristo. Se a obra permanecer, se foi feito com uma boa intenção do coração, ele receberá galardão. Mas o verso 15.
Se a obra de alguém se queimar, no caso for palha, feno, madeira, se queimar, sofrerá ele o dano, ou seja, não terá recompensa, mas este mesmo, que sofrerá o dano, como ele já está nos céus, será salvo, todavia como que é através do fogo. Aqui a metáfora de será salvo como que é através do fogo, nos remete a um incêndio. Imagine um incêndio na tua casa, e a casa está pegando fogo, você ir parar para ir procurar juntar seus bens, os móveis. Não. Quando vem um incêndio, no caso na casa, você quer escapar com sua vida, com a roupa do corpo, se tiver com roupa. Porque se tiver sem roupa, vai sair sem roupa mesmo. Então aqui está dizendo que aqueles que chegaram diante do tribunal de Cristo e que a obra representar apenas palha, feno, madeira, vai ser salvo, mas como alguém que sai do incêndio apenas com a roupa do corpo, ou seja, não terá galardões. Isso aqui é bem significativo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele vai trazendo aqui outros ensinamentos. Então, é interessante nós observarmos esse ensinamento, que haverá uma recompensa no tribunal de Cristo para cada um do nosso trabalho, segundo a intenção do nosso coração. Se a intenção representar materiais preciosos, como prata, ouro, pedras preciosas, receberemos galardão. Mas se a intenção representa palha, feno, madeira, não receberemos nenhum galardão. E a conclusão da nossa lição. Uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, ele pode vir a qualquer momento. Todavia, sempre há tempo suficiente antes que Cristo venha, para que os que forem servos bons e fiéis dupliquem os talentos que o Senhor lhes confiou. Então, que nós possamos entender, enquanto nós temos tempo, Deus está esperando de nós que nós desenvolvamos o nosso talento, o nosso serviço. E aqueles que assim não fizerem, haverão de um dia prestar conta do seu trabalho diante do Senhor e irão lamentar por não terem sido fiéis à obra do Senhor. E acima de tudo, tenha muito cuidado do que você está fazendo, do maior dom, do maior talento que o homem pode ter, que é o dom da salvação em Cristo Jesus. Então você que é salvo, valorize esse dom, granjeie outros para Cristo através desse dom. Você que ainda não tenha um encontro com Cristo. E você que, quem sabe, está distanciado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. O Senhor te espera de braços abertos. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.